Meu nome é Ciane Menegos Pistorello, estou aqui com a minha colega Neuza Fante e nós estamos hoje com um convidado muito especial, uma pessoa que realmente modificou parte da história do Talian aqui na região, entre outras tantas questões que ele conquistou, que é o Ladir Brandalize, um jornalista, comunicador, cidadão caxiense, professor, músico, cantor. Nossa, é uma história muito legal que nós vamos poder conhecer aqui hoje. Então, quero agradecer a tua presença, obrigado por aceitar participar do nosso projeto e também, né, trazer tanta... Eu acho que o sentido do Pode Além é trazer histórias inspiradoras. A gente está numa sociedade, de acordo com o que a gente vai vendo, com o que nós acreditamos, que falta isso, né? Vem uma juventude, ou mesmo às vezes na meia idade a gente muda a vida, ou quer mudar e não tem coragem. Então, nossa ideia nessa temporada é trazer inspirações, é trazer a diferença, é trazer pessoas que de alguma forma modificaram a vida, enfrentaram dificuldades, tem alguma coisa que nada cai do céu, né? Às vezes a gente olha para a pessoa, acompanha lá no programa e puxa, né? Como é que o Ladir chegou a ser cidadão? Como é que o Ladir, né, professor? Como é que o Ladir está comunicando? Mas tem toda uma trajetória, uma história, é isso que nós queremos compartilhar. Obrigada por você vir hoje aqui e estar conosco. Que bacana, que projeto maravilhoso, gente, né? Parabéns, buscar o que faz a diferença, né? Buscar pessoas, de repente, que se destacam e eu agradeço por terem visto isso em mim, né? Nem sempre a gente consegue ver, a gente sempre está esperando fazer mais ou buscar mais ou surpreender mais e até se surpreender a si mesmo, né? Porque isso é importante, né? A gente precisa vibrar com o que a gente consegue e quando consegue, precisa ser agradecido por aquilo que aconteceu, né? E aí, em relação ao que você nominou aí, eu acho que muita coisa vem acontecendo. Como ser professor agora de italiano, eu nunca escolhi. As pessoas disseram, Ladir, você precisa fazer parte desse projeto, nós precisamos salvaguardar o Talian, e é o Talian em família, nós precisamos despertar nas crianças, nos pequenos, que eles, o Talian é bonito agora. Por quê? Porque já foi proibido falar. Hoje não, hoje você tem que ter orgulho, o italiano já é mais uma língua com gramática, com dicionário, com, enfim, né? E aí eu entrei nessa, né? Um prazer, Ladir, enorme te conhecer e estar aqui nesse programa hoje contigo. Obrigado, Neuza. E sim, já pelo que eu vi, fica claro o teu engajamento nas raízes, nesse cuidado. E aí eu fico me questionando, hoje tu olha para as crianças, para que elas venham com essa imagem de cuidado, de olhar além, de preservar a cultura. Sim. E para ti, como é que veio isso? Veio de uma forma bem pesada, bem difícil. Nós morávamos, eu nasci no interior do município hoje chamado São Jorge, que pertencia a Nova Prata, e numa capela chamada Paiol de Pedra, perto de Paiol Queimado. Veja bem o nome das capelas ali, né? E pensa no interior do interior. A gente só escutava, conhecia os vizinhos, pais e coisa assim. E o nosso falar era muito forte. E a gente ia para a cidade, falava muito forte, e falava terra mesmo, terra, areia, e falava essas coisas. E as pessoas diziam, e aí colono grosso. Bem naquela época de colono grosso. Uhum. E a gente passava a negar as nossas origens. Assim, mas por que eu sou assim diferente? Por que eu não sou que nem os outros que falam português correto e tal? Por que eu tenho esse sotaque forte? Por que eu tenho... A minha família é italiana? O que é isso para mim, sabe? Eu não entendia. Por que são diferentes? E aí eu tinha vergonha até da minha história ou de falar no dialeto, que na época se chamava dialeto, porque as pessoas riam da gente.
Na sala de aula também, o nosso sotaque forte, sempre, as pessoas riam. Então a gente passava a ter vergonha de uma coisa que devia ter orgulho. Perfeito. Puxa, eles vieram lá do além-mar, nossos antepassados vieram da Itália, pensa, largar tudo, eu chego a me arrepiar, largar tudo e ir à procura de uma vida melhor, de matar a fome, literalmente, de se mover. A vida é movimento, se mover. Por que eu fico lá que a Itália estava toda difícil, muitos filhos, as famílias, pouca terra, muito gelo, muito frio, muita pobreza, muita guerra e tudo mais. E eles disseram assim, nós queremos vida, nós queremos ir à América, nós vamos buscar a cucanha que prometiam, né? Esses foram os nossos antepassados. Por que ter vergonha disso? Eu devia ter orgulho. Mas como eu não entendia, as pessoas me questionavam, me falavam, colono, não sei o quê. Eu ficava triste. Aceitava e me escondia, evitava de falar. Tinha vergonha. Evitava de falar. Então, foi uma violência. E como superou esse momento e seguiu? Sim. Os pais diziam assim, não fala o dialeto, evitavam falar para a gente e quando falavam meio que entre eles, mas fala português, senão tu vai ser que nem nós. Um porocanco em colônia, quer dizer, uma pessoa simples aqui, sofrida na colônia, aprenda português, vai ser alguém. Vai ser alguém. Na tentativa de se desenvolver, eles te empurravam para longe. E então, não éramos incentivados a falar o dialeto, o vêneto, na época dialeto, o italiano veio agora, né? Não éramos incentivados, não. E nós tínhamos vergonha de sermos, porque outras pessoas na cidade não eram e pareciam que tinham muito mais sucesso e assim por diante. Com o tempo eu fui cantando e gostando das canções que cantavam nos filós, e aquilo fazia parte de mim, aquela musicalidade. Aí eu cantava, a minha mãe é viva, graças a Deus, tem 85 anos, tem uma voz de primeira, e ela cantava Sul Castel de Mirabel, que é uma canção que depois, mais tarde, eu vim gravar. Sul Castel de Mirabel, Sul Castel de Mirabel, que é uma giovane que canta. E aí nos filós, um fazia a primeira, outro fazia a segunda, e quando alguém cantava meio desafinado, fermete, que te falso. Eles entendiam de música, e daí eles sentiam quando estava fora, diziam, fermete, que te falso. E aí a gente foi pegando aquilo viveu. Isso na adolescência ou na infância ainda? Na infância. Aquilo subsistiu, ficou nas nossas memórias. Nas nossas memórias dos filós, dos encontros, dos terços que rezamos em família, e a gente ia nos terços, se encontrava com as famílias vizinhas, e aí enquanto rezavam o terço lá, não via a hora de rezar o terço, depois correr para fora para brincar, para brincar e se divertir, sabe? Isso era tão bacana, e aquela história ficou na nossa memória. E aí até que um dia, eu tinha 9 ou 10 anos, passou na nossa escola um frei capuchinho, sabe aquele frei tipo do Marcelino Pão e Vinho, aqueles frades, né, do filme, passa o frei na escola, e aí entrou com aquela bondade, de hábito marrom, e ele gritou de lá quando entrou, nós alunos pequenos, todos uma pureza do interior, sabe, aquela coisa que, né, bochechinhas vermelhas, tem essa cena, né, e aí ele fala alguma coisa e diz, quem aqui gostaria de ser padre? Não sabia nem o que eu estava dizendo. Tava vendo ele, a imagem, né? Eu achava bonito, né? Aquilo foi forte e tal, e eles começaram, ele me escreveu um cartão depois, e aquilo veio aos pouquinhos, e até que um dia, aos 14 anos, fui parar no seminário. Puxa, foi assim então? Fui parar no seminário. Aonde? Para ser capuchinhos. Eu fui em Ipê, município de Ipê, que pertencia à Vacaria, e lá tem um seminário grande. Sim. Nós éramos em 45 estudantes, né, seminaristas,
E tinha um grande agora. Que virada de tudo isso. Imagina aquele menino lá na colônia Chucro, lá, nunca tinha saído de lá. E aí você vai num outro lugar e ainda conviver com 45 pessoas num seminário e assim por diante. Aquilo foi um choque grande. Mas passa também, os freis em si tem todo um resgate, né? Um pouco dessas histórias. E tinha o jornal Correio Rio-Grandense, que depois eu fui ser redator lá. Puxa, olha! Muito bem. E eu li o Correio Rio-Grandense, tinha o Naneto Pipeta, e tinha as colunas lá, e aquilo eu comecei e digo, puxa vida, mas isso é bonito, não é feio? Por que é proibido de falar? Isso é bonito? O bullying da escola se transformou em algo valoroso nesse momento da adolescência. Perfeito. E olha que tudo veio vindo, acontecendo naturalmente, né? Porque o tempo que eu fiquei no seminário, eu era chefe da liturgia. Oh, que cargo importante, chefe da liturgia. Me colocaram logo, né? Porque o menino metido lá, né? E aí, tinha 3 colegas que sabiam tocar violão. E eu pedia, puxa, me ajuda nos cantos hoje, vamos tocar violão lá, vamos não sei o quê. Aí às vezes iam, às vezes, pede pro outro. E aquela história, né, do empreendedorismo, de sair na frente, digo, tô cansado de pedir, me ensina a tocar violão. Foi ótimo a necessidade. Me ensina a tocar violão, porque eu quero começar a animar essas missas aí. Legal. E aí ele me deu lá Aldir Galina, me deu lá umas 3, 4 posições, aqui tu faz isso, daí ele chamava de família do Ré, que tem o Sol, tem o Lá, depois tem a família do Dó, que tem o Sol maior, tem o Fá, não sei o quê, blá, blá. E eu com aquelas famílias de cada... Aprendi a tocar umas quantas músicas de igreja, autodidata, e vai. Daqui a pouco comecei a ensinar para os outros. Daqui a pouco eram 20 pessoas. Olha ali. Eram 20 pessoas que estavam tocando violão, e aí começamos a tocar até na igreja matriz do município lá. Aí todo mundo achava maravilhoso, na frente do altar, 20 meninos tocando violão e pronto. O giro todo se ensaiou ali, então. Mas tudo veio dali, porque começou a despertar um pouco esse lado musicista, esse lado de animador, um pouco esse lado de fazer as pessoas cantar. Carismático até, né? Sim. Foi ali que perdeu a vergonha também. Perdeu a vergonha. E a gente vai sentindo que as pessoas, quando cantam, elas derrubam os seus muros. Uau. Derrubam os seus Bonito. muros. Elas se desarmam. Elas se desarmam. Elas dizem no olhar, que bom tá aqui. Verdade. Elas dizem assim. E aí a coisa veio vindo até que... bom, eu não vou contar toda essa história, mas... Mas tá bonito, tá ótimo de ouvir. Isso aí. Mas isso tudo despertou por ali, sim, a italianidade. E bem mais tarde, então a gente foi até recebendo convites até de conjunto. Nossa. E tal. Sim. Fiz parte de um conjunto chamado Vida Nova, que eram de bailes regionais aqui. E pronto, despertou no meio desse conjunto, todos faziam a mesma coisa, tocavam a mesma coisa, faziam muito aquele rito, né, mesmas canções, e daí vai. Mas o Ladir precisava se sentir diferente. Então nós começamos com o Nono Ermílio, falecido infelizmente, introduzir canções no italiano. Mas Uau. isso ainda na época do seminário é depois? Não, foi depois, já com 24. E deixou o seminário 23. com que idade? Deixei com... eu fiz filosofia. Olha. Fiz filosofia, não me formei porque não permitiam, senão a gente formava e depois fugia, daí eu prejuízo. E aí fui fazer uma inserção aos 19 anos, fui para Bahia, no lugar chamado Barra, nas margens do Rio São Francisco. E lá, de novo, o Ladir com o violãozinho na mão, tocando nas comunidades e ensinando a tocar violão. Mesmo não sendo professor, mas a gente passa adiante o que sabe. Sim. Então, foi bacana. Trabalhando até com saúde, aprendendo a fazer injeção, hortas comunitárias e tudo mais. E aí que vem o perigo. 19 para 20 anos... eu gostando demais de lá, me identificando com aquele tipo de religião. Religião que bota
as mãos na massa, que bota o pé no chão, que não estou criticando, né? Sim. Não é só o pietismo e tal, mas sim faz as pessoas se libertarem, faz as pessoas buscarem os seus direitos e havia muito o que se fazer lá. E passei um ano inteiro assim, ajudando. Era época de reforma agrária, muito se falava, grileiros, mortes por brigas de terra. E o que faz a religião no meio disso? Ela aliena ou ela liberta? Sabe? Difícil. E aí eu escolhi, né? Eu escolhi. E no final do ano, perto do final do ano, eu recebo uma mensagem do rei, do provincial, dos capuchinhos, enfim, né? Dizendo: Ladir, te prepara para voltar porque deverás fazer os votos e não sei o quê. Eu digo: não, eu quero ficar aqui. Eu quero ficar aqui. Não, você precisa voltar a fazer os votos. Obediência, e tal. né? Obediência. Aí derrubou tudo, né? Porque eu queria muito fazer aquilo e não queria só entrar na formalidade de ser frei, de ser essas coisas todas. Estou me estendendo nisso, mas só para dizer que isso fez muito sentido na minha vida. E aí, pronto. Aí o Ladir começa uma fase de ser mais crítico, um pouco revolta, combativo. E é claro, tu tá no meio de um ambiente de que o baiano é muito da festa e as baianas são muito de festa. E se for a vocação, se for vocação não, Maria, eu tô dizendo, mas daí começa a conhecer o outro lado. Sim. Claro. Começa a conhecer o outro lado. Ali eu tive tudo isso, né? E fiquei 1 ano e meio, quase 2 anos lá. Mas voltei de lá com a certeza que eu ia ser cristão, ia ser uma pessoa boa e combativa de tudo do que eu acredito, porém, não, na vida religiosa. Tu já voltou com essa ideia, então. Quase mato a mãe de susto, porque Imagina. ter um filho padre era uma honra. Era verdade. E ela dizia: "Mas que bonitinho, olha só, você é meu frei." Pior. Ia tocar nas missas também. Eu sempre fui palhaço, né? Então vai nas missas e as vizinhas, as comadres, enfim, diziam: "Mas que querido que é teu filho." E como ele canta bem, como ele... Mas que bravo, tio. E aí a mãe... toda mãe gosta, né? Gosta. Com certeza. Mas também a mãe supera. Exato. A mãe ama e pronto, né? E daí ela quer ver o filho feliz e tenho certeza que hoje ela é muito feliz, como eu sou também. Com certeza. Então, tu voltaste para casa. Certo. E pra como Caxias. é que foi voltar? Veja bem que daí de lá eu voltei não mais para São Jorge, mas a minha família Caxias. migrou. Migrou lá de São Jorge, vendeu a terra e mudou para Caxias. Isso há 34 anos atrás. E aqui compraram uma casa no bairro São Leopoldo e pronto, né? Daí se estabeleceu aqui, a vida continuou aqui e vai, né? Mas eu voltando de lá, voltei e fui retomar os estudos em Pelotas novamente. E Pelotas, a vida... Para quem ficou no seminário bastante tempo, depois tem todo o lado profissional. Claro. E de rotina, de tudo mais. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Trabalhei em banco e setor de cobrança, que era muita cobrança. Mas isso também me ajudou bastante. E acabei depois de 2 anos em Pelotas, voltei para Caxias e aqui fui ser educador de rua. Puxa, Vocês vão perguntar o que é educador de rua. Vai lá. Pode ir. Caxias tinha a chamada COMAI, Comissão Municipal de Amparo à Infância. E eu já tinha um irmão que tinha passado por lá, já não estava mais, mas tinha um primo lá dentro. E aí ele disse assim: vem trabalhar conosco, vem trabalhar aqui, não sei o que. E que não era concursado, e sim entrava por aptidão e tal, porque tinha que saber trabalhar com crianças. E aí eu fui trabalhar com menores de rua. Nossa. Menores abandonados, crianças em situação de rua, engraxates. Você lembra quantos engraxates tinha em Caxias? Quantos vendedores de bilhete? Quantos meninos de rua e tal? E eu fui ser educador de rua. E com o meu violão, e pegava as crianças, pegava esses meninos e eu disse assim: o que eu vou fazer? Eu vou repetir o que os professores tentam com eles nas escolas? Faço a mesma coisa? É mais do mesmo? Sim. Eu preciso fazer diferente. Aí eu pegava eles da rua
levava para Comai, que tinha uma merenda, tinha não sei o quê, ou então ali tinha o Pedro Carneiro Pereira, ainda tinha o ginásio de esportes ali e tal, ou ia jogar futebol com eles, eu misturado com eles, jogando futebol, e depois numa sala a gente ficava cantando as canções deles, ou então inventando canções. Um grande desafio, então. Inventando canções com eles. E chegamos até a gravar uma canção. Olha! Mas por que menores, se sou uma criança, não sou... Enfim, agora me vem toda... porque menor significava o quê? Que não tinha idade para ser preso. Menor de 18, menor, sabe? Sim. Menor... não tinha idade para ser preso. Sim. Então eles não se sentiam crianças, se sentiam menores. Entendi. E aí a gente precisava trabalhar tudo isso. E foi uma fase bem... Mais grandiosa, né? Bem grandiosa, valiosa. 5 anos. E nunca deixou a música. Aí veio o grupo musical com 24 anos. A música me acompanhou. E aí depois, então... Sim, dali eu fui enfim, troquei umas vezes de trabalho e tal, mas fui repórter, redator, na verdade, do Correio Rio-Grandense. Fui convidado para lá. Aí eu escrevia matérias do município e tal, daí eu estava fazendo comunicação social na UX, me formei em relações públicas, e aí concomitante e tal, e fiz ali o redator do Correio Rio-Grandense, e de lá... houve o convite, porque eu cantava nos capuchinhos. Você se lembra daquela maranata grande que fazia uns capuchinhos de 300 pessoas? Pergunta quem era o solista, quem fazia na frente. Muito sabe? bem. E aí me convidava e fazia, né? E a partir dali me viram e disseram assim, Ladir, vem cantar conosco num conjunto, precisamos de um croner, de um vocalista, tal. Eu digo, eu? Será? Só canto na igreja? Pronto. Aí eu fui no Estado de Vida Nova e pensa uma pessoa que não aceita o sol normal, não aceita. Só cantar as músicas, repetir, não me fazia bem. Aí começamos a encenar músicas. Aí pronto, se veste de Mamonas, de mulher, se veste de não sei o quê. E aí as pessoas adoravam isso, né? Porque as pessoas precisam muito mais... Tu quer escutar música, né? Quer escutar música boa, tu escuta em casa, no teu fone de ouvido. Tu quer entretenimento... Tu vai e sai, então, com outros e paga mico, brinca. Paga mico é bom, né? Paga mico é bom. Pra quem paga, não, né? Não, mas sempre é bom. O paga mico te tira da tua casinha, do teu conforto. Com certeza. Aí tu começa a dizer, pá, tô nem aí, olhem, quem quiser olhar, que olha, venha junto, um paga mico mesmo. E vamos fazer trenzinho, vamos pular, é isso, né? E aí deste conjunto, fomos à frente e aí nós começamos a introduzir canções no italiano, porque havia muita noite italiana, muito evento que tinha esse apelo. Pronto, as pessoas adoravam nos ouvir e aí tivemos que ir lá pelas tantas mudar de Vida Nova para Sul Paion. Ali houve a mudança. Inclusive nós tínhamos dois banners. A gente levava um banner, botava até a metade do baile com Vida Nova e depois mudava o banner e aí virava Sul Paion, era outro baile. Boa! Era outro baile. E os mesmos cantores. Sim mesmo. Sensacional, porque a gente renovava o baile e trazia cultura nossa e... Se reinventavam. E aí é que tu começa a buscar todas essas tuas memórias de filós que tu ouvia quando era pequeno e canta, e La Verdinella, Il Massolin de Fiori, América, L'Alegria, Sul Castel de Mirabel, que a mãe cantava, e misturava tudo. Daí veio tudo, né? E aí gravamos 3 CDs com o Sul Paion e um DVD. Poxa! Gravamos no UX Teatro um DVD e fizemos história. As pessoas diziam, onde tem o Sul Paion, não tem tristeza. E a gente era disputado, tinha uma agenda grande de bailes, de coisas, de shows. Foi muito bacana. Muito. Aí sim que avivou toda aquela memória do italiano, do descendente de italianos. Nós nascemos aqui, mas nós trazemos uma história da Itália, são 150 anos, quanta coisa viveram nossos antepassados, quanta coisa está em nós. E que permanecia vivo, né? Mas é isso, é isso. E por que ter vergonha disso? Quem eu sou?
Eu nasci aqui e tal, mas eu sou brasileiro, perfeito, sou brasileiro, mas eu carrego no meu sangue uma outra história também, né? E ela veio forte cada vez mais, tanto é que aí seguiu, né? E quando surgiu o casamento e aqui foi em Caxias? Como é que eu vou dizer agora? Agora apertou. Eu falo, não tenho também o que esconder tudo isso, né? Eu tenho uma filha maravilhosa que eu acho que a Neuza não conhece. Não conhece, mas a Ciane ela conhece. É inteligentíssima. Ela se chama Bianca. Ela se chama Bianca. E eu tenho um orgulho tão grande dela. E ela é minha amiga. A gente não se vê como pai e filha, por mais que a gente seja, mas tipo assim, é minha parceira. É uma parceira de viagem, de aventura, de pagar mico, de tomar vinho, tomar um vinho e tudo mais. Pois bem, aqui onde nós estamos gravando, aqui tinha uma boate Roda Viva do Recreio Cruzeiro e todos os domingos à noite aqui fervia, era o point da cidade. E todos os domingos à noite, por influência do irmão mais velho, que infelizmente faleceu também, faleceu novo, com 50 anos, tocador do violão e tudo. E todos os domingos à noite a gente tava aqui. E eu trouxe aquela influência da Bahia, que era a época da lambada. Chorando se foi. Vai, né? E aí, o Ladir meio que dançarino, meio que pagador de mico mesmo, dançaram comigo. Brinca, dança, puxa uma, puxa outra, e eu não me apegava. Sempre dançando e brinca. E era isso, eu queria festa. Eu acho que, no fundo, eu queria recuperar um pouco aquele tempo todo que foi bom do seminário. Foram 6 anos. Mas também foi alguma coisa aprendizado. De uma juventude represada ali também. Porque claro. É natural da natureza humana tu sentir isso e brincar, e dançar, e cantar, e se divertir, e, enfim, né? E aí, claro, formou uns grupinhos e daí conheci a Anaídes. Conheci a Anaídes. E a partir dali a gente... Não foi tão fácil. Porque o Ladir também era muito liso, muito escorregadio. Eu não queria... acho que aquela fase contestadora ainda um pouco, né? Sim. Nada que me prendesse. Tu queria ser mais livre, mais solto. E... Bom, vou falar também. Mas eu vinha também de um casamento que meus pais foram felizes em certo ponto e não tanto em outros. Tiveram 5 filhos, mas como o casamento antigamente era muito patriarcal, muito o pai valentão. Vocês têm... Sim. Quantas tem por aí? Da cultura. Pai valentão, pai que bebe, pai que quando não bebe é a pessoa mais sensacional do mundo, mas em alguns momentos é violento e toda uma situação. Então o conceito de casamento na minha cabeça sempre foi meio que digo, não quero pra mim. Claro. E inconscientemente eu fugia disso. Eu fugia disso porque eu dizia assim, por que duas pessoas têm que morar juntos se elas se odeiam? Não que eles se odiassem. Sim, mas tinham pontos negativos. Mas havia esta dureza de uma família criada na pobreza, agricultor e tal, sem água, pouca água, a mãe criando 5 filhos, corre, busca água, lava roupa, vai para a roça e faz tudo gigante. E o pai também um pouco manco, um pouco menos, sabe? Mas ele fez o que podia. Eu não o condeno. Claro. Ele fez o que podia. Mas, infelizmente, esse lado agressivo, esse lado quando bebia, enfim, batia, tal, fez com que eu não quisesse muito sair. Não tivesse uma imagem de casamento não muito boa. E só para voltar, né? Ótimo. Bem importante isso, Ladir. Nós começamos... enfim, olha só como foi com a Anaídes, que é a minha esposa hoje. Eu estava de férias, ela também estava de férias.
E uma amiga disse assim, poxa, vocês estão de férias, por que não saem junto? E agora? E agora vamos fazer o quê? Não tem saída. Não sei o que tu acha. A outra, não planejei muito também, não. Boa. Foi no Gente, vamos fazer águas termais. Opa! Juntos. Não aconteceu absolutamente nada. Dormimos no mesmo quarto. Tô falando isso porque olha que coisa interessante, Sim, né? Que legal. Mas, enfim, tudo tinha que acontecer no tempo certo também. E a gente tinha que partir da amizade que a gente tinha, Sim. né? E tudo isso foi muito natural. Para poder construir uma relação sólida e para poder modificar algumas impressões que tinham ficado. Sim, né? Inconscientemente, mas também quando a gente toma as rédeas da nossa vida, Sim. a gente diz, eu posso não saber o que eu quero, mas eu sei o que eu não quero. Exato. É ou não é? Perfeito. Eu sei o que eu não quero. Esse modelo não serve para mim e tal, né? E eis que a Bianca... Bate a porta. Quero nascer. Yes. E a gente, meu Deus, e agora? Vamos lá. E as famílias, 2 famílias, casem, tem que casar. Pronto, o Ladir contestador e dizendo assim, não, ninguém vai me dizer que eu tenho... Vem por aqui, dizem alguns com olhos doces, estendendo os braços seguros de que seria bom que eu os ouvisse. Quando me dizem, vem por aqui, e olhos com olhos laços, quero nos meus olhos ironias e cansaços, eu cruzo os braços e nunca vou por aí. Boa! Esse é o Cântico Negro, né? Cântico Negro. Maria Bethânia gravou isso e é maravilhoso. Foi lá de 1996, eu acho. E isso tudo casa. Eu digo, puxa vida, eu não quero que as pessoas digam o que eu tenho que fazer. E daí a Naídes também disse assim, eu também não. Somos adultos, vacinados, curso superior, decidimos pelas nossas vidas. Vamos criar filha? Vamos criar filha, vamos morar junto. E para nós esse modelo serviu. E eu não estou aqui dizendo que não seja... bom casar ou não casar, faça a sua lei, faça o que você quiser fazer da tua vida e de quem vai morar contigo, que seja bom para vocês. Nós decidimos que iríamos morar juntos e criar essa filha, que aliás nos deu muito orgulho, nos deu muita felicidade e a criamos com valores, com... uma pessoa independente, uma pessoa que fez escolhas maravilhosas, uma pessoa que sabe o que é cada vida, uma pessoa que tem orgulho de nós. Então, muitas vezes só o papel passado, agora somos casados, né? Eu sou teu marido, tu é minha mulher e pronto. Tá comprando. Mas eu imagino o quanto difícil não foi tomar essa decisão na época, porque não era tão comum. Hoje em dia é comum, as pessoas antes vão morar junto, antes dão um tempo, depois elas vão pro casamento. Optam até em não mais casar. Sim. Estamos falando de 30 anos atrás. Isso aí foi. E para uma pessoa que foi para um seminário. E que teria família também, né? Entrou até padre na jogada. Ela diz... Vamos casar, vamos fazer um casamento bonito, não sei o quê. Mas, de novo, sabe... Eu não queria para mim isso, esse modelo. Não que eu não gostasse da pessoa que estava comigo, a gente se adorava. Assim, mas, por que as pessoas têm que dizer que o que é bom para mim ou não é? Por que tem que dizer? Não fazia sentido. Não fazia sentido, mas ainda hoje há pessoas que se metem demais e dizem, faz isso, porque... Diz, puxa vida, deixa eu fazer minhas escolhas. A receita pronta. Eu acho que isso é um grande ganho que tu tá falando para as pessoas. Mas cada isso... uma achar seu caminho. Como tu vai dizer o que a outra pessoa precisa fazer de escolha para ela viver feliz, para ser feliz, não sei o quê? Deixa ela quebrar a cara, deixa ela aprender com os erros, sabe? Deixa aos pouquinhos vir isto para ela também. No tempo certo virá, né? Deixar que cada um ache o seu caminho. E aquele menino que não saía de casa, que morava no interior, deixou a filha também seguir seus caminhos. Sim. E aí, só para terminar a questão do casamento... Claro. Por diversas vezes nós achamos que, de repente, nós deveríamos
enfim, fazer a cerimônia, não fazer... Esse momento não chegou até hoje. Nós estamos juntos. 30 anos, nós estamos juntos. Tu pede pra ela, tá bom assim? Pra mim tá bom. Tá bom pra mim? Tá bom, tá bom. Sabe? Eu não aquela obrigação de dizer, não, você é meu, você é minha, você não sei. Não que o casamento imponha isso, mas de certa forma até impõe. Mas também a gente se respeita muito. Então, este modelo de casamento vale para nós. Pelo amor de Deus, não quero que isso vale para nós. Claro. É uma relação estável e para mim e para nós tá tudo bem. Com a filha, ela, aos 16 anos, nós tivemos que emancipar essa criatura. Temos que emancipar, porque ela é do mundo. E ela passou, enfim, no vestibular muito importante, né? E ela precisava morar fora. E nós tínhamos que emancipar para ela poder morar. Questão de aluguel, um monte de coisa. 2 anos que ela está morando fora, com 18 anos, ela disse assim, pai, mãe, eu quero fazer uma dupla diplomação em Grenoble, na França. Nós ficamos se olhando. Yes, vai lá. 18 graus de miopia. A nossa filha é especialíssima, é albina. Ela é cabelinho branquinho, ela é albina. Você não a conhece ainda, Neuza, mas um dia você vai conhecer. Ótimo. Ela é albina, 18 graus de miopia. E ela nunca enxergou o quadro negro. Nós compramos um tablet ou uma coisa, ela fotografava o quadro negro e traz aqui. E, no entanto, ela passou em primeiro lugar em engenharia elétrica da URGS. E daqui a pouco ela faz dupla diplomação em Grenoble, na França. E você diz o quê? Meu Deus, eu não vou deixar minha filha. Não. Vá! E me leva junto. Mas conseguiram dar asas para ela. Ela foi, tô arrepiado de novo. Ela foi. E de lá, eu sempre me lembro fazendo um vídeo, ela disse assim, eu tô aqui, aqui se chama Rabot, que é onde fica perto da Bastilha. A Bastilha aqui é onde as resistências das guerras da França, disso, daquilo, tô aqui em Grenoble, não sei o quê. Eu disse, eu quero ir pra lá. E fomos atrás dela 2, 3, 4 vezes, sei lá, ela ficou 2 anos e meio, e ao se formar, veja que ela puxou muito pra gente esse lado de não se acomodar, claro, de não ter rotina, da gente querer ir além. Ir além. Ir além. E ela disse, tá, eu me formei, estou me formando aqui, pai, mas eu quero fazer a conclusão do curso em Genebra, na Suíça. Eu digo, Rapaz, que é vizinho aqui, a França e a Suíça é perto. Vá. E aí lá vai ela, né? Ela conheceu um bambambam lá e tinha um laboratório que era modelo no mundo lá em tecnologia em Genebra, e ela conheceu essa pessoa, um dos donos, num simpósio, num seminário que ela participou lá, e ela chegou perto e falou com ele, disse assim, nós não temos estagiários lá, nunca tivemos, mas por que não também, né? Uau. Vamos marcar uma entrevista lá. Aí foi ela, e aí aquele pontinho branco lá, numa mesa enorme, um puxando uma conversa em francês e ela respondendo, puxando em inglês e ela respondendo, outro puxando em italiano e ela respondendo. Eu digo, quem é? Que legal. Quem é? E daqui a pouco ela disse, não, nós te queremos. Lá vai, né? E aí, vá com a documentação nas autoridades suíças, negaram o visto. Puxa. E ela me liga, pai, perdemos. O que vamos fazer agora? Negaram o visto. E eu estava aqui, nesse momento, trabalhando na Câmara de Vereadores, assessorando, enfim, um vereador, por uma questão política que eu gostava e tal, né? E eu disse, não. Agora chegou a vez do pai aqui agir também, larguei tudo, peguei a estrada, diz, me encontra em Veneza. Perfeito. Agora tá emocionante. Ótimo. Mas me encontra em Veneza, e eu estava com o processo da cidadania abandonado lá há anos, né? Que já que tem direito, por que não fazer, né? Claro, com certeza. Eu pego o processo embaixo do braço, ela me encontrou em Veneza e nós fomos no Comune, aonde descobrimos, enfim, que a nossa família tinha origem.
se chama Arcier, província de Belluno, na região do Vêneto, né? Do lado de Feltre, de Bassano del Grappa, de Treviso, toda essa região aí. E chegamos lá e disse, nós queremos ser italianos. Perfeito. Nós queremos ser italianos. E encaminhamos tudo, ficamos quase 3 meses por lá. E eu e ela, daí sim, pensa em 2 malucos juntos. Nós caminhamos e a gente quis entender quem nós éramos. Aí toda a italianidade e tal. Nós subimos e descemos trilhas e lugares aonde descobrimos. Mas vou falar no italiano, aqui no Vêneto, né? Ma Valtteri che siete qua. Per l'amor di Dio, dizemi, di dove che abitava i Brandalisi qua? Dove è cato fuori i posti che abitava i Brandalisi? Oh sì, là sopra il monte, case Brandalisi a Pinissono, che sta là, è anche distante, ma sopra il monte lá, E vamos atrás. viajar. Junto. Vamos. Eu e ela subindo, vai descobrindo, chegamos lá, achamos casa Brandalise e entendemos quem éramos e saímos de lá com o passaporte e com a identidade italiana, se sentindo italianos, com direitos e deveres. Nunca fomos só por causa do status que te dá, mas nós descobrimos que tínhamos uma história também italiana. Claro. Se sentiram parte ali. Muito e bom. nós fomos conversar com as pessoas de lá para entender, para conhecer por que partiram de lá. E aí as pessoas diziam, sabia questa lei la pelagra? E aí eu dizia, eu já ouvi falar e tal, né? La pelagra è quando si mangia solo cosa che non dà sostanza. Mangia solo polenta e non crea altre cose da mangiare, não tem outras coisas que você come junto. E aí a pelagra não te dá sustentação alimentar que você precisa. E allora magri, tisichi, né? São magros, pessoas doentes. A pelagra. As pessoas se mandavam, saíam de lá porque não tinha muito o que comer a não ser polenta, outro, nem tanto polenta, às vezes não tinha mesmo o que comer, porque outro também nos explicava lá que eram habitações, né? Nascia um filho, nascia outro, 14, 15 filhos, e aí com uma casa, aí ia fazendo mais um puxadinho, eram verdadeiros cortiços. E aí? Se é difícil alimentar 2 ou 3 ou 4, 16, 17, sei lá quantas, e não tinha terra. É por isso que tem que entender esse processo da imigração, né? O que faz uma terra para você plantar, para você criar uma vaca? La vita zena vaca, tinha uma peça, né, do Misericórdia. La vita zena vaca. Tem uma vaca de leite em casa, tem comida para as crianças, ter um queijinho, ter alguma coisa. Isso fazia. Tudo isso. Bom, nós entendemos muito lá bom. O que nós somos. Nós somos não só nascidos aqui, brasileiros, também somos italianos. Então veio todo esse gosto pela Itália. Fomos diversas vezes, viramos de perna pro ar a Itália, fomos em muitos lugares lá, sempre no Vêneto. A gente não conhecia muito o sul da Itália, sempre no Vêneto, que é onde nos entendem, a nossa gente e tal, que veio dali e tal. E fizemos aventuras e, puxa, bom demais. A filha é assim... Muito rica, uma experiência muito rica. Muito. E depois dali, como ela é do mundo, ela nos desafia. E aí, pena que a pandemia a trouxe de volta. Que bom que trouxe de volta, mas estou dizendo que pena que a pandemia a trouxe de volta. E aqui ela tem uma função importante aqui hoje, da engenharia elétrica onde ela exerce, mas eu queria muito que ela me desafiasse ainda, não que só dependo disso, mas é que ela, aquela parceira, tá lá fora, eu tô indo. Vamos junto, vamos aventurar, né? Muito alugar um carro, fizemos isso por Portugal, pela Espanha, fizemos isso pela França, fizemos isso pela Itália, porque nós não gostamos... tipo assim, eu não queria conhecer Paris. Por quê? Porque todo mundo quer conhecer. Que graça tem? Eu não queria conhecer Paris. Eu disse assim, vai todo mundo lá. A Torre Eiffel, não sei o que lá, Museu do Louvre, blá, blá. Só que é diferente.
quando você vai e com a família junto, você escolhe um bairro que tem uma história diferente, você está numa casa que está inserida perto da Sacré-Cœur, não sei o quê, você começa a sentir que, puxa, isso aqui é maravilhoso, eu não quero só bater a foto para mostrar para todo mundo depois, eu estou sentindo cultura, estou sentindo vibração. Foi sensacional. Imagino. Mas por quê? Porque a companhia era boa, porque tudo isso te acrescenta. Então, dali nós fomos adiante e dele vinha. Muito bem. E depois de toda essa história, cultura, trabalho, veio então o título de cidadão caxiense. E realmente são 200 pessoas que têm esse título em Caxias, né? Uma cidade tão grande. Não são muitas, né? E pelo que eu acompanhei, foi um momento único na Câmara de Vereadores, lotada. Quantos tinham grupos musicais? 11 com grupos e corais. 11 Sim, corais. Mas isso, Ciane, só deixa eu dar uma contextualização. Quando tu estava também na noite que me foi dito que eu receberia o título de cidadão caxiense, logo vem aquele sentimento, eu não mereço. Tem tanta gente que merece mais que eu. Tem tanta gente, e tem, né? E tem. Mas alguém viu que a gente se destacou em alguma coisa. Então, nessa área da cultura, por exemplo, a gente fez bastante coisa. Todas as festas da uva, eu estou ali, tá no meu sangue, eu adoro estar ali, quero me incomodar mesmo, eu quero estar cantando, quero estar vendo turista vibrando, gritando, cantando, vou de graça, quando puder me pagar eu vou também, tudo bem, né? E fui diretor do Ordovás também ali, o primeiro diretor do Ordovás, e sempre os grupos, encontros... Esse ano desfilou, né? Esse ano foi extraordinário. Foi extraordinário, a festa da uva desfilou em cima do trio elétrico, que acho que foi a primeira vez que eu vi isso. E na frente da catedral, tipo 17, 18, 20 mil pessoas contigo fazendo coreografia da polenta no final de um desfile, né? Muito bom. Pensa a sensação, é tão bom isso, né? A gente é instrumento. E aí tudo isso, quando me deram esse título de cidadão caxiense, eu disse na minha cabeça, porque o que é um Relações Públicas? O Relações Públicas, ele está sempre por trás dos eventos, ele quase nunca está no palco, mas eu também estou no palco por causa que a gente é artista, então é um misto, né? Sim. Eu disse, eu vou tirar o foco. Na minha cabeça eu vou tirar o foco. Eu não quero aquela coisa que diz, Ladir, cidadão caxiense. Eu digo, Aí convida um coral, e diz assim, sim, nós podemos estar lá. Convida o outro, nós vamos, por Ladir, nós vamos. Convida o outro, vamos. 11 confirmados. Meu Deus. 11. E daí, eu disse, não basta só isso. Naquele dia, então, convidei uns amigos que fazem polenta nas nossas noites italianas e chamei, fiz uma polentona numa sala contigo ali e disse, vamos servir polenta. Aí busquei um vinho, não sei o que e tal, e aí fomos entrando nesse clima de tirar um pouco o foco no Ladir, mas colocar na causa. Muito rico. Colocar na causa. E aí eu digo, puxa vida, mas a minha fala também ela precisa ser no italiano. Até porque participou da lei, né? Municipal. Isso. Todos os municípios, grande parte dos municípios, depois eu retomo isso, mas grande parte dos municípios começaram a decretar língua cooficial. E Caxias do Sul precisava dar exemplo, a Pérola das Colônias, uma cidade metrópole e tal. E aí eu peguei um projeto e num determinado momento eu entrei com esse projeto com um vereador e não deu certo. Não deu certo, ficou e não entrou. Não foi. Mas eu peguei o Gustavo Tuigo, vou até fazer nome. Um dia coloquei para ele a importância de se ter uma língua cooficial italiana, para fazer as pessoas literalmente sentir orgulho de falar em qualquer lugar. Sim, e ninguém dizer, não, pode falar, é a língua que muita gente aqui fala, tem orgulho. E aí ele entrou com esse projeto, e aí o relator do projeto foi o Alberto Meneguzzi, meu querido amigo também. E o Alberto Meneguzzi perguntou para mim, disse assim, Ladir, entrou aqui o projeto, tal, que bom que é tu. Ele disse, então vamos lá,
sim, dê um parecer positivo, que isso não implica em nada de outras questões, mas sim de devolver esse direito de falar às pessoas. E há muita gente que fala, diga em qualquer lugar, na igreja, na prefeitura, na câmara, tu pode falar o italiano. Nem que seja por força de lei que te garante esse direito, tal, né? E aí ele deu parecer positivo, tal, foi para votação. Teve alguns vereadores que não entenderam, outros... Foi no prefeito, o prefeito da época, que foi cassado depois, não... como chama? Não promulgou. Não aprovou, né? Não aprovou. Não, se é promulgar a lei, acho que é... Bom, não é promulgar... Ele derrubou. Não, isso. Derrubou. Aí voltou para a Câmara de Vereadores... E aí os vereadores promulgaram a lei. Derrubaram. Derrubaram o veto. E derrubaram o veto. Legal. E aí se tornou língua cooficial. Puxa, que orgulho, né? Que a gente teve um pouco do nosso dedo aí também. O que significa isso? Significa que pode ter um plano de ação no município, e agora especialmente que estamos chegando perto dos 150 anos, de incentivar o aprendizado, de incentivar as pessoas que têm vontade de aprender, que possam aprender o italiano. Está ali a gramática, está ali o dicionário, tem, né? Está ao alcance, né? Na rua e nos livros. E não precisa mais ter vergonha, o município agora é língua cooficial, fala em qualquer lugar, sabe? Isso é um avanço. Então, acho que isso nós ajudamos, sim. E foi o primeiro discurso em italiano de um cidadão caxiense. Olha que daí, legal, voltando ao cidadão caxiense, eu digo, puxa, agora eu vou ter que falar do italiano aqui, as pessoas esperam isso. E qual a minha surpresa? Que o prefeito, depois de mim, fala metade do seu discurso no italiano. Bom, e tinha até uma cônsul, né, da Itália, tinha a presidente do comitê. Mas fala em italiano. E eu disse assim, meu Deus do céu, olha aqui com que atmosfera favorável que se criou, né? Por quê? Para que preconceitos? Vamos respeitar todos, né? Vamos incentivar que os poloneses que estão por aí, que falem a sua língua, que ensinem. Vamos incentivar que os alemães, que estão comemorando aí 200 anos de imigração esse ano, que ensinem a sua língua, que preservem, porque com a língua vem tudo. Vem costumes, vem receitas, vem orações, vem... quanta coisa que vem com a língua. Sim. Sabe? Vem toda uma carga cultural. E aí, aquele momento, o Ladir muda um pouco o pensar, né? Começou a entender um pouco a tua contribuição à cultura aqui do município e da região. Ou ainda se questiona? Mas é natural isso para mim. É natural. Eu simplesmente me envolvo. Eu digo, tá na hora de às vezes, de me envolver menos, né? De me incomodar menos com certas coisas. Não consigo. Teu. Não consigo. Isso aí, que bom, né? Só se mexe. Me convidou, eu estou indo. Me convidou, eu estou indo. E é um projeto e outro, e a gente está indo. E aí fui convidado com mais algumas pessoas para ter junto à UX, que a UX em 2014 foi a responsável pelo inventário e que depois transformou a língua italiana em referência nacional, né? Uma língua de preservação, tem língua de referência. E aí eu disse, meu Deus do céu, eu não sou muito ruim em gramática e tal, né? Mas eu sou bom na música, então imparar italiano cantando. Perfeito. Por que tem que ser chato aprender língua? É verdade. Né? Então a música, ela te leva... Quando tu canta La Bella Polenta, quando canta essas músicas... Puxa, tem tudo ali, as palavras, a gente pode ensinar até as crianças, a coreografia, a brincadeira e tal. E viemos bem. Houve um bom número de inscrições e os logins aí que a gente percebe que é online. Às vezes tem pai e mãe e tem as crianças na frente. Eu choro, né? De arrepiar, porque tu vê assim, é isso
É isso. Olha as sementinhas que plantou mas é lá isso, atrás, nós não estamos né? lá por causa da questão financeira, porque é ilusória, não existe quase. Mas estamos ali para ajudar a salvaguardar uma língua que traz toda uma cultura. Muito lindo. E as crianças, o pai, a mãe e a criança na frente, e ela escutando, vendo, daqui a pouco cantando, e a gente provoca isso. Daqui a pouco tem alguns logins, né, dessas inscrições, tem 10, 11 pessoas numa mesa, tomando vinho, conversando, fazendo um filó, então assiste o encontro, a aula, e depois continua o filó. Olha, é um momento diferente. Mas é isso, nós não queremos que seja taxado como o curso de italiano, o primeiro curso de italiano da UX e tal. Não. Nós queremos que isso esteja uma ferramenta, um estímulo que as pessoas voltem a ter gosto pela sua cultura. Nós não estamos obrigando a ninguém, só quem tem esta sementinha, né, na sua história. E quem quer aprender, quem quer... Mas é isso, naturalizando é que vai deixando as pessoas mais confortáveis. Sim. Para falar, para escorregar aí nas palavras. Tu tem que falar, tu tem que tentar. Tu tem que tentar. Fala o problema se errar. Não tem problema, vai, né? É muito bom. E tem os momentos, desculpa. Imagina, pode ir. Tem alguns momentos nos shows que a gente faz com o grupo de Rotondo. Tem alguns momentos, tipo esse também na frente da catedral, no final dos desfiles da Festa Nacional da Uva de 2024 agora. Você olha e tem... sei lá, eu não sei calcular, mas era uma avenida inteira de gente, né? 18, 20 mil pessoas, talvez, ao longo do final ali, né? E as pessoas brincando junto, fazendo coreografia, fazendo não sei o quê. Aquele momento parece mágico. Você olha as pessoas estão desprovidas de preconceito, elas estão ali se divertindo, elas estão vibrando com essa cultura forte. Alegria, né? Pra que botar preconceitos e coisas? Só aceita. Quando tiver um evento de uma outra cultura, te mistura, vai junto. Essa é a nossa riqueza. Isso só nos constrói, nos faz melhores, né? Muito bom. E olhando a tua história hoje, o que foi o teu maior desafio? Pois é, desafio... Agora me veio uma coisa mais forte assim. É sobreviver com cultura. Com arte, com cultura. É sempre um desafio. Aí tu diz assim, qual a tua profissão, tal, o que tu faz? Eu sou músico. Tá, mas trabalhar mesmo, tu trabalha. Ai. Droga. É verdade. Olha, daí a gente começa a dizer, olha, se tu ser um músico hoje, tu ser um artista, tu precisa muito ensaio, tu precisa muito estudo, tu precisa preparar, tu precisa muita maturidade, tu lida com gente muito mais que muitas outras profissões. Verdade. Então, se você receber um soldo por isso, você está recebendo pro teu trabalho. Claro. E aí, durante a pandemia? Durante a pandemia, nossas agendas caíram todas. Sim. Todas. Não se podia ter... Como todo mundo sabe, né? Tem professores que, graças a Deus, logo retomaram e tudo certo. A cultura não. A cultura foi a primeira a cair e a última a voltar. Sim. Não podia ter aglomerações, não podia... Então, lá dele, fazer live, encheu o saco aquelas lives lá pelas tantas, porque todo mundo fazia, aí tinha que pedir uma esmola quase, deposita ali numa conta, Pix, não sei o que lá, ajuda a gente, vai, não sei o que. E foi bem difícil. Foi muito difícil, muito difícil. Tanto é que eu tenho músicos do meu conjunto que a gente... Não que isso seja depreciativo, mas nós tivemos que botar... tipo um instrumentista extraordinário em chão de fábrica lá, começar sendo auxiliar do auxiliar. Porque... Para poder dar conta do sustento. E o pior de tudo, Neuza, assim, as pessoas dizendo, agora vocês, artistas, aí tem que trabalhar agora, né? Vão ter que voltar a trabalhar, porque agora o que conta é médico, enfermeiro, não sei o quê. Vocês, artistas ali, que estão vivendo na boa, não sei o quê. Gente, o que é a vida sem arte? O que é a vida sem cultura? Você olha por todo ao redor, você vê um desenho, uma gravura, um quadro, uma música todo dia, você tem a arte em todo... É o que nos faz diferentes. Com certeza.
Sabe? que dá o brilho, e aí, por que né? fazer isso com os músicos? Música é necessário. Não só músico, a arte, a cultura é necessária. E para essa retomada foi muito difícil. E agora aqui no Rio Grande do Sul me vem a enchente. A enchente, então, tudo que era evento derrubou toda a agenda de novo. Todos os municípios cancelaram seus eventos. Claro. E aí, de novo, agora estamos retomando outra vez, mas como é difícil viver de cultura. Claro, Mas foi um desafio maior, só para responder, Foi né? isso. Também é de quanto recurso você precisa mesmo, né? De quanto recurso você precisa. Exato. Às vezes é o suficiente, né? Claro, às vezes a gente busca mais e mais, mas às vezes é o suficiente para você ter uma vida digna, bem vivida e tal, e porque muito mais, com né? certeza. E eu também sou a favor daquele ditado também, né? Até tinha um filme agora, quem é que tinha um filme? Acho que é O Tempo. O Tempo, que fala justamente... O filme me grilou muito, me deixou muito perturbado. Que eles compravam as coisas com tempo de vida. Puxa. Passando pedágio, são 3 dias. Nossa. E aí você bota o relógio e passou lá 3 dias da tua vida. Você vai jantar fora? São 24 horas. Você vai comprar um carro? Bom, são 2 anos. Nossa. São 2 anos. E você encostou lá e teu relógio se foi. Sabe? Então é como que diz assim, se você quiser saber o valor das coisas, você precisa saber o quanto de vida você tem que empenhar para ter essas coisas. É ou não é? Com certeza. Claro, porque eu comprei lá, paguei tal valor lá, tá, mas aí quanto de vida tu empenhou lá? Se tu tivesse um relógio e tivesse que descontar tantos dias da tua vida lá, mas praticamente é assim muitas vezes. Com certeza. Eu comprei um carro, paguei 100 mil. Tá, quanto trabalho você teve? Quantos dias de mal dormido, de mal comer, de distância da tua família, de tudo você teve para comprar aquele carro de 100 mil? Mas isso... Não, pois desconta teus dias aí. Descontou 2 anos. Tu acha que é pouca coisa? É um filme bem profundo, né? Sabe? Mas assim são as coisas também, né? Então, a gente vive de cultura e às vezes se contenta com o que consegue e a gente acha que fazer o quê? Gostamos e pronto. Mas muito válido tuas colocações. Verdade. A minha raiz italiana agradece o teu trabalho. Verdade. Bem esta. Graças. Bem esta. Bom, e a gente quer agora, encerrando, que tu deixe uma mensagem, né? Da tua história, de tudo que tu viveu, de tudo que tu dividiu com nós aqui, do que tu espera pro teu futuro, para todo mundo que nos acompanha. Qual mensagem tu pode dar nessa questão do ir além, né? Que tu tanto representa para nós aqui. Tá bem. Tira tempo para ti. Tira tempo para ti. Tem dias que, quando as coisas não vão muito bem, ou que eu acho que podiam ser diferentes, ou que eu não me sinto muito bem, eu me dou o direito de sair daqui e ir numa cascata. Tem uma cascata logo mais adiante ali, que eu já fui 200 vezes, mais ou menos. Eu vou para lá. Passo 1 hora, 1h30, 2 horas para lá, e aí fico olhando a cascata, levo as minhas preocupações, eu volto para lá renovado. Tem às vezes que eu pego a bicicleta e me mando. Pego a estrada e não boto nem fone de ouvido às vezes, só para ouvir e ficar comigo. Ficar comigo, se eu não conseguir ficar comigo, quem pode ficar, né? Isso aí. Então, eu diria assim, o pensamento não é meu, mas ele é muito forte para mim. Faça mais do que te faz feliz. Faça mais do que te faz feliz. Há muito lixinho aí, sabe, que a gente vai dando prioridades nas nossas vidas. O que te acrescenta? Faça mais do que te faz feliz. Cara, daqui a pouco a gente vai envelhecendo e diz assim, meu Deus, o tempo passou. Pois passou, mas daí não viveu? Viva! Faça mais do que te faz feliz. Esquece o resto. As pessoas tóxicas também, vai deixando um pouco de lado. Elas vão ficando no caminho também, né? Claro. Te aproxime de outras. Né? Então é isso. Faça mais do que te faz feliz. Perfeito. Gratidão. Ótimo. Eu só quero te agradecer
Obrigada por aceitar participar desse projeto, dividir com nós um pouco da tua história, dizer que sim, tu representa muito para nós, para a cidade, para a cultura da região, e é bom porque tu realmente, não é somente para minha idade, né? Meus filhos te adoram, então a gente vê que são crianças. Eu adoro eles. São pessoas... Não, mas são todas as idades, a gente vai em diversos eventos, né? Como palestra, a gente vai numa palestra, chega o Ladir cantando, a gente tá dançando. E é isso realmente, a gente precisa de mais cultura, de mais conhecimento, mas também de mais leveza. Então, obrigado que tu aceitou vir aqui, obrigado por dividir com nós isso, e a gente espera que mais pessoas, né, que acompanham o nosso projeto consigam se inspirar em histórias como a tua e fazer a diferença, né, trazer mais diferença à sociedade. Obrigada pelas raízes profundas na nossa cultura, Ladir. Que bom, e pelo exemplo. Parabéns por essa iniciativa. Eu confesso que eu estava sem saber o que ia acontecer aqui, porque eu não tinha nenhuma informação, né? Então, é um projeto que tem que seguir adiante. Sim, levem o melhor das pessoas para as pessoas, né? Então, que as pessoas se inspirem no que a gente puder inspirar, né? Então, essa leveza que a Ciane falou é muito importante. Por que tem que ser tudo tão tenso? Vai lá, respira fundo e liga aquela teclazinha lá que tu não sabe, né? Liga a teclazinha aquela lá e deixa, né? Lascia perdere. Deixa passar. Isso aí. Obrigado, gente. Obrigada a nós. Nós agradecemos, então. E hoje, então, a gente encerra agora mais um episódio com Ladir Brandalize no Pode Além. A gente convida que vocês acessem, então, o nosso canal, ativem os sininhos, curtam, compartilhem, também deixem sugestões para as próximas entrevistas e os próximos episódios. Obrigada! Acompanhe a TV Serra Farroupilha pelos canais 26 e 526 da NET Claro, no Facebook TV Serra Farroupilha, no canal do YouTube TV Serra Farroupilha e pelo nosso site www.tvserra.tv.